Fala galera, Matheus Groff pro canal Espaço da Memória. Houve uma certa conversa de que o filme novo da Múmia vai dar um prejuízo de cerca de 90 milhões de dólares para a Universal. Será que isso é verdade ou será que é mais um sensacionalismo da mídia? Primeiro, a gente tem que lembrar dos primeiros filmes da Múmia. Primeiro, a gente tem que voltar aos anos 30, 1932. A Universal tinha uma série de monstros nos direitos autorais dela e ela aproveitou muito isso nos anos 30. Tiveram versões do Drácula, do Frankenstein, e a Múmia começou a trajetória no cinema ali, um filme clássico de terror. Porém, a franquia da Múmia se estabeleceu no cinema com um filme de aventura de 1999, estrelado pelo Brendan Fraser. O filme foi um tremendo sucesso por conta do humor, por conta do ar de aventura nostálgica que remetia muito aos filmes de aventura de 1930, da década de 1930, e aos filmes da série Indiana Jones. É uma franquia que deve absurdamente a Indiana Jones. O filme foi um tremendo sucesso, alavancou as carreiras do Brendan Fraser e da Rachel Weisz, e pouco depois ele deu uma continuação que, se não foi muito bem recebida pela crítica, ao menos conseguiu manter o público satisfeito, porque conseguiu arrecadar mais de 400 milhões de dólares, mais do que o primeiro filme nesse caso. Isso deu um cenário positivo para que a Universal resolvesse fazer uma continuação. Essa continuação veio em 2008 e encarou de frente concorrência brutal de O Cavaleiro das Trevas, que basicamente foi um filme que demoliu tudo que estava ao redor. Mas ainda assim, esse terceiro filme, apesar de ter sido execrado pela crítica, e eu particularmente considero o filme uma aberração da natureza, mesmo com tudo isso, o filme conseguiu uma quantia até que decente. Conseguiu 400 milhões de dólares, no caso, pouco mais do que isso. Seria um valor que conseguiria pelo menos segurar para uma continuação poder aparecer. Mas ainda assim, a Universal resolveu não arriscar e resolveu engavetar essa franquia e recomeçar. As conversas iniciais diziam que a ideia da Universal era fazer uma coisa mais voltada ao terror, como era no filme dos anos 30. Mas alguma coisa aconteceu no meio do processo criativo e chamaram o Tom Cruise para protagonizar o filme. Tom Cruise é um cara renomado do cinema de ação moderno, é um cara cujos tipos de filmes são muito característicos. Realmente, no processo, o filme virou outra coisa e a Universal teve a ideia de construir um universo com os monstros clássicos dela. Como a tentativa inicial foi o Drácula, a História Nunca Contada, que é um filme muito ruinzinho e que não deu a menor impressão do público e acabou sendo esquecido, a Universal resolveu recomeçar esse projeto com a Múmia. Então já começa que é um filme cheio de responsabilidades. A responsabilidade de continuar com uma franquia de sucesso, de construir todo um universo por trás. Ainda assim, o filme parece que não conseguiu suprir essas responsabilidades. Eu, em particular, vou deixar a crítica linkada aqui de baixo. Considero o filme médio. Considero que é um filme com bons momentos, com momentos de humor trash, momentos que resgatam realmente o cinema de horror antigo, que primava pelos exageros. E o filme tem boas cenas, mas em geral tem um tom muito conflituoso que provavelmente veio por conta dessas confusões que houveram na concepção desse filme. Mas parece que a impressão da crítica foi muito mais brutal, porque ele conseguiu um 15% no Rotten Tomatoes, o agregador de crítica, e a média de público, o agregador CinemaScore, ele está com B-. Levando em conta que filmes como Lanterna Verde conseguiram B, isso é um sinal muito preocupante. Porém, ainda assim, com um custo de produção de 125 milhões de dólares, e a estimativa para que filmes de grande estúdio consigam pelo menos pagar os custos de produção é arrecadar o dobro do próprio custo. Levando em conta isso, nós temos que perceber que esse novo filme da Múmia já conseguiu chegar a 349 milhões de dólares, sendo que 74 vem dos Estados Unidos. Ou seja, parece que em termos de arrecadação, o filme não está saindo nada mal. Inclusive foi a maior estreia de um filme do Tom Cruise fora dos Estados Unidos, da carreira inteira de um cara que tem vários sucessos no currículo. Existe o boato de que o filme vai dar um prejuízo de 90 milhões de dólares. Foi uma análise do Collider, mas eu não sei de onde eles fizeram essa análise, porque existe uma expressão que os analistas de bilheteria dão, que se chama Bar for Success, que seria um parâmetro para que o filme consiga ser um sucesso. Não é só você cobrir os custos de produção, é você conseguir fazer jus ao que veio antes de você. Por isso, levando em conta
A relação do custo e retorno, esse novo Múmia já foi bem, já não foi mal, não foi um fracasso. Dificilmente ele vai dar um prejuízo, porque ele praticamente está triplicando o próprio custo, um custo de produção que foi de médio para alto orçamento, o filme já está praticamente triplicando o custo de produção, não vai dar prejuízo. Agora, ele foi um sucesso? Aí a conversa fica complicada. Por quê? Vamos pensar, por exemplo, nos filmes do Homem-Aranha, aqui. Os filmes do Homem-Aranha, o primeiro filme do Homem-Aranha conseguiu uma arrecadação de mais de 800 milhões de dólares. E a partir daí, os filmes posteriores sempre estiveram nessa faixa dos 800 milhões. O terceiro Homem-Aranha foi o de maior arrecadação, chegou a 890. As faixas sempre foi dos 800 a 750 milhões de dólares. Agora, esse querido aqui, Espetacular Homem-Aranha 2, infelizmente mal chegou aos 700 milhões. No caso, chegou a 707 milhões de dólares, 704 milhões de dólares, se não me engano. Então, com certeza ele cobriu os custos de produção. Porém, ele foi muito abaixo dos filmes anteriores. Ele não conseguiu manter um padrão. Ou seja, aí não tem como dizer que foi um sucesso. A gente pode levar também em consideração, por exemplo, o Batman vs Superman. Os filmes do Batman, os últimos, conseguiram passar do bilhão sem tantas dificuldades. Agora, se você junta o Batman, que é o super-herói mais conhecido do mundo, com um dos 3 super-heróis mais conhecidos do mundo, que é o Superman, e ainda assim não consegue chegar no bilhão, você não pode dizer que o filme foi um sucesso. Por isso que, pra gente dizer que esse filme da Múmia foi um sucesso de bilheteria, a gente tem que esperar para ver se esse novo filme vai conseguir passar dos 400 milhões de dólares, que foi basicamente a faixa dos filmes anteriores da Múmia de grande orçamento. A gente tem que ver se o filme passa disso. Levando em conta que o cenário de produções está ficando muito agressivo nessa temporada, o próprio período em que a Múmia estreou tinha Mulher Maravilha, que está arrebentando nas bilheterias. Logo em seguida teve Carros 3, essa semana Meu Malvado Favorito 3, semana que vem Homem-Aranha, semana seguinte Planeta dos Macacos nos Estados Unidos, semana seguinte o do Christopher Nolan. Levando em conta que o cenário está muito agressivo, eu não seria tão otimista de dizer que o filme vai chegar a 400 milhões. Vai depender de muita coisa. Eu não seria tão otimista, mas dizer que o filme foi um fracasso, eu acho que dificilmente. Agora, por que será que o filme foi tão mal recebido? Levando em conta a opinião de quem já assistiu ao filme, no meu caso, eu realmente acho que o tom conflituoso do filme é muito grave. Momentos em que o filme não sabe se vai ser um filme de terror trash, que não sabe se vai ser uma aventura, não sabe se vai ser ação, não sabe se vai ser um filme de super-herói. É um filme com um tom muito conflituoso e um pouco mal resolvido em muitos aspectos. É um filme que sente muitas obrigações. E talvez toda a confusão na concepção dele, que era uma ideia de reboot, voltar às origens, mas também fazer parte de um universo muito maior, claramente seguindo a estratégia da Marvel, que agora a DC está seguindo, a Warner com outros projetos também está seguindo. Levando em conta tanta responsabilidade, com certeza teve muita interferência de estúdio, muita reescrita e, claro, existem boatos também de que foi muita interferência do Tom Cruise que acabou atrapalhando no processo de produção do filme. Eu acho, no caso da interferência do Tom Cruise, eu acho meio improvável. Por quê? Porque o Tom Cruise é um cara que há muitos anos, sempre que é chamado para protagonizar um filme, é dado muito controle criativo a ele e muitas vezes isso resulta em filmes, quase sempre isso resulta em filmes muito bem recebidos. Por exemplo, é o caso da franquia Missão Impossível, que é dele, os direitos de produção são dele, ele manda em tudo, em absolutamente tudo do filme, e são filmes muito bons, muito bem recebidos em crítica e bilheteria, mesmo em produções menos estabelecidas, como por exemplo No Limite da Manhã, que foi um tremendo sucesso de crítica, ele sempre tem um controle criativo por trás da produção, e qualquer produtor que chama o cara para trabalhar sabe disso. Então eu acho que muito dificilmente a responsabilidade pelo qualquer que seja o fracasso dessa produção venha pelo Tom Cruise. Eu creio que o grande problema talvez tenha sido um excesso de pressão da Universal para esse universo de monstros e talvez a falta de experiência do diretor, que é o Alex Kurtzman. É um cara que tem experiência com roteiros, é um cara que, junto com o parceiro dele, que é o Roberto Orci, já escreveu inúmeras produções novas. O cara escreveu 2 dos 5 filmes do Transformers, dentre eles o primeiro e o segundo, que são tremendos sucessos. Ele escreveu os 2 primeiros Star Treks novos, ele escreveu o Espetacular Homem-Aranha 2. Então é um cara que já tem uma experiência com roteiro desse tipo de produção.
Porém, como diretor ele tem pouca experiência, então talvez dá muita responsabilidade para um cara que é meio que um novato nesse universo, talvez isso tenha sido muita pressão, talvez por isso que o clima do filme seja tão conflituoso. É um cara que vê no trabalho de direção, dá pra ver que ele cria um trabalho funcional, mas ainda assim tanto pouco inovador quanto confuso no que ele quer seguir. Eu creio que talvez a velha história do excesso de interferência da produção tenha sido um fator para que o filme não tenha sido bem recebido. Agora, quanto a ser um fracasso de bilheteria, não se preocupem, ele já está arrecadando uma quantia bastante decente. E mesmo que não arrecadasse, a Universal é um estúdio que esse ano está se saindo extremamente bem. Eles já emplacaram 2 filmes de terror assim inacreditavelmente bem, que foram Fragmentado e o Corra. Emplacaram Velozes e Furiosos 8, que deu mais de 1 bilhão e 200. Agora eles têm o Malvado Favorito 3, que vai dar um caminhão de dinheiro, sendo que os filmes dessa franquia custam relativamente pouco para serem feitos. É um estúdio com grandes franquias, é um estúdio que, se a Múmia não der certo, se esse universo de monstros não der certo, eles têm onde se segurar. Se é para se preocupar com um estúdio, eu me preocuparia com a Paramount, mas isso é assunto para outro vídeo. Então é isso, gente. Assim, vão assistir. Eu diria, se me perguntarem, vale a pena ver esse filme? Assim, eu diria que ele é uma distração decente. Talvez, levando em conta que o preço do ingresso está muito alto, talvez no cinema não seja o melhor lugar para ver o filme. Mas esperando para chegar em streaming, DVD, Blu-ray, afins, cara, pode ir. Assim, é uma distração decente. Eu vi coisas piores em tempos recentes. É um filme que é inofensivo. Na pior das hipóteses, é inofensivo. E tem bons momentos. Então, assim, realmente eu até posso entender nesse caso a recepção negativa, mas eu não tenho como concordar muito. Então, realmente é isso, galera. Vamos ter novas notícias essa semana por causa do lançamento do Homem-Aranha de Volta ao Lar. Vai ter mais coisa no canal, então fiquem atentos. Boa semana para vocês e até mais.